Então, meus caros, parece que agora estamos em condições de me ouvir, até pode baixar isso se for preciso. E boa tarde a todos. Alaikum salam. Então é assim, eu tinha preparado aqui uma apresentação e, como estamos a ouvir, esta apresentação é um bocadinho diferente das anteriores. Tem mais a ver com conceitos básicos de investigação que eu acho que são fundamentais de disseminar pelos nossos colegas e por todos, e que cada vez que nós os revisitamos, repensamos neles e vemos melhor. E talvez seja uma boa oportunidade de, a partir daqui, cada um de nós poder pensar em designs de experimentação. O efeito da puntura fosse exclusivo da agulha. E eu acho que essa é a verdadeira diferença entre qualquer bom profissional ou profissional com resultados e profissional sem resultados. É que ele sabe que não é exclusivamente a agulha, o ponto, a colocação, a puntura que faz, mas aquilo que se faz com a puntura. E, portanto, isto é uma coisa difícil de explicar do ponto de vista científico que nós temos que caminhar para aí. Portanto, o que é que eu vou falar? Primeiro, de pôr ciência nisto. O desenho experimental, ou melhor, o desenho de investigação, passa por um desenho experimental. E o que é um desenho experimental? Um desenho experimental é um método organizado e estruturado que permite estabelecer uma relação de causalidade. Quer dizer, por causa disto, acontece aquilo. E nós temos uma tendência para, e há muita gente na nossa área que diz assim, tratei uma pessoa e ela melhorou, logo a acupuntura funciona. Tratei outra pessoa, a acupuntura não funcionou, logo a acupuntura não funciona. Nós disputamos, sejamos claros, uma parte da fatia da saúde. E a parte da fatia da saúde está alicerçada, bem ou mal, justo ou injustamente, na questão do método científico. Portanto, nós não podemos esquecermos do método científico, temos que o dominar muito bem. Aliás, era uma coisa que estava muito interessante naquele slide da arte da guerra da Mel, é que temos que conhecer a nós mesmos e conhecer os nossos inimigos. Ou seja, conhecer aqueles que acham que isto é folk, que é magia. Curiosamente, também é bom que se diga que a magia foi a primeira forma de interpretar a intervenção humana, só porque não éramos capazes de explicar o que é que acontecia com determinado nexo de causalidade. Logo, no método experimental, o que nós queremos é dizer assim, quando temos isto, se X, então Y. E para isso, no design experimental, aquele que verdadeiramente tirado do sujeito, portanto, que é o objetivo, que perde a subjetividade, é criado uma forma de comparar dois grupos. Já vamos perceber porque é que esses grupos não podem ser os mesmos. Um grupo recebe o tratamento, outro grupo não recebe nada, fica quietinho. Então, no fim, fazemos a comparação entre um e outro. Se por acaso o grupo que recebeu o tratamento era igual ao grupo que não recebeu o tratamento no início, e no final está diferente, é justo pensar que o que fez a diferença no grupo, o tratamento em relação ao tratamento, foi o tratamento. Portanto, esta é a primeira coisa que nós temos que meter na cabeça em termos de organização de método racional. Porquê é que as pessoas melhoram quando chegam ao nosso consultório e têm uma lombalgia e depois a gente faz isto ou isto ou isto e elas não melhoraram? Porquê que melhoraram? Melhoraram porque houve algum efeito daquilo que nós fizemos. E provar que este efeito existe é bom. Explicar o efeito é melhor. Mas primeiro é preciso provar que este efeito existe. Não conheço nenhum praticante, nenhum especialista em situação chinesa que tenha dúvidas que a acupuntura funciona para tratar uma lombalgia.
ou melhor, existem, vão durar tempo. Porque, e pelo menos para mim, esta é a maior causa de procura de pacientes, é dor lombar. E, portanto, se a pessoa não é capaz de tratar a dor lombar, vai ter dificuldade em orientar-se. O hospital pretende criar dois grupos, à partida, nós dizemos que são iguais. Ou seja, temos razões para dizer que este grupo é igual àquele. Quando se mete com pessoas e não com placas de pele, a coisa complica-se. Porque o meu ano é mais difícil de homogeneizar do que uma bactéria. Pelo menos às vezes nós conhecemos, não é? Porque as bactérias também têm uma personalidade que nós não conhecemos. Mas enquanto a personalidade das bactérias, sabemos que é mais difícil fazer o problema do que para outro tipo de sujeitos. Como, por exemplo, moedas. É fácil saber se a distribuição é igual com moedas, que é só tirar as moedas ao ar e as moedas são mais iguais que o mas não há só desenho experimental. Do ponto de vista de experimental, de negociação, há o desenho experimental. Isto é, ele que advém do esquema aleatório, tem dois grupos equivalentes, não faz uma coisa, faz outra, não faz nada. E existem depois dois outros desenhos. O que é que aquilo não está ali? Como é que a gente pode fazer isto? Agora estou a ver aqui, vocês não estão a ver. Aqui, vai. Quais são os pontos fortes? Este desenho não é o que domina a parte da saúde. E este desenho é apenas uma parte das experiências com efeitos de tratamento medicamentoso. Também é uma coisa que nós temos que começar a aprender a dizer. Porque os tratamentos de fármacos têm várias fases. Só a partir de fase 3 é que se entra nas experiências na fase 1 e na fase 2, que são as que dizem que se pode passar para a fase 3, não há experiências aleatoriamente controladas. Há pessoas a estudar, por aproximação a tratamento e efeito desse tratamento, por exemplo, para calcularem as doses, quanta dose é que se pode dar de medicamento até não dar paciente, como é que nós podemos fazer isto de forma olha, está aqui gente a mexer casa, de forma a conseguirmos um desenho que seja rigoroso do ponto de vista da ciência. E eu chamo a atenção do seguinte: onde se investe mais dinheiro, para além da saúde, é no consumo e no consumo de alimentos. E nenhuma empresa de consumo de alimentos usa para validar experiências desenhos experimentais. Porque eles têm desvantagens. Usa desenhos quase experimentais. E às vezes nem usa desenhos. As ciências sociais, que têm muita coisa, agora anda todo, o povo anda todo aí preocupado com as influências que as redes sociais tiveram nas decisões políticas. E, portanto, parece que não houve aí coisa controlada. Foi tudo a partir do conhecimento. Portanto, a primeira coisa que eu faço é acho que não é o que o Eduardo Carneiro defende, que é uma experiência aleatoriamente controlada. Para o que interessa. E então, o que nós temos do desenho quase experimental? É parecido com o desenho experimental, mas é mais fácil e mais frequente de utilizar e é muito usado pelas ciências sociais, como eu já tinha dito. Normalmente, o que acontece é eu crio um grupo de tratamento e, em vez de crio um grupo de controle que não é aleatório, e, portanto, já deixa de ser um desenho experimental, ou crio, ou estudo, num não experimental, os efeitos de um tratamento de um determinado grupo. O que é que acontece se eu usar uma técnica da acupuntura distal no tratamento de uma lombalgia? É preciso termos noções exatas, grupos bons para provar isto, estudos bem controlados para provar isto. Parece-me que para a lombalgia é relativamente fácil, mas para outras patologias pode ser mais difícil. Os desenhos o desenho quase experimental também tem pontos fortes. E eu já falei mais ou menos disto, acho que não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo, é o que está aqui. Nós temos que ter resultados que, por exemplo,
Imaginar, todos nós já tratámos 500 lombalgias, cada um. Isto já não é propriamente um estudo de casos, já é uma série de casos. Se conseguirmos agora, em função da prática e da matriz explicativa do tratamento da lombalgia, criarmos um grupo de não experimental para tratar a lombalgia, é fácil chegar a conclusões que são rigorosas, passam-nos por caso, mas que mantêm a especificidade do tratamento. E outra das coisas interessantes que falamos não, existe mais de 400 tipos de tratamento psiquiátrico, nem por isso. Deixar que é interessante de tratar, de criar resultados. Quais são os pontos fracos? É que perdemos a hipótese de dizer que de facto não fazemos batota. Isto é, que a literação é prévia e, portanto, aquilo foi tirado à sorte. Ora, a prioridade, e parece que se esquece muito disto, de um investigador é a honestidade. Se não for honesto, toda a investigação está inquinada. Ora, a honestidade não vem nem por causa das leis, nem por causa dos polícias, porque senão toda a gente era honesta. A honestidade vem do caráter das pessoas. É evidente que há pessoas honestas em todas as áreas da ciência e da saúde. A regulamentação vai impedir que essa desonestidade prospere. Ou esperamos nós que pelo menos isso aconteça. Essa desonestidade não pode prosperar. É mais controlada pelos pares. Tal como é controlada na medicina convencional. Portanto, este é um ponto fraco. Nós temos que saber quais são outros aspectos que nós não conhecemos que podem também influenciar os resultados. Depois, há aqui uma diferença também muito interessante entre o desenho quase experimental, isto é, um que tem um grupo, que é um grupo que está parado a controlar, mas que não é aleatorizado. É bom que fique primeiro esta noção. A diferença entre quase experimental e experimental, a única diferença é que não há aleatoriedade. E entre o quase experimental e o não experimental, há uma diferença maior. É que no não experimental, o investigador não interfere nas variáveis independentes. E a gente já vai falar sobre isso. E isso pode dar origem a interpretações abusivas. Eu fiz assim, ele ficou melhor. Esqueci-me de dizer que ele estava a tomar, por exemplo, tratou o cancro, e eu não sei se o cancro foi tratado por causa da medicina chinesa e da acupuntura ou por causa da quimioterapia. Se ele estava a fazer quimioterapia, eu tenho que controlar as duas coisas. E vice-versa. Nós temos um problema. Sempre que nos acontece alguma coisa, melhorou por causa de outras coisas. Inclusive é por aquilo que não era explicável. Depois, outra coisa importante que eu queria falar também, que é de base, mas que é muito confusa, tem a ver com a significância estatística, que é outra coisa que os EBM, Evidence-Based Medicine, gostam de encher a boca e de falar como se fosse uma coisa extraordinária. O primeiro conceito é fazer a diferença entre a significância estatística e a magnitude das diferenças. Por exemplo, e agora aqui temos que ter paciência, eu vou tentar sair dos slides e explicar aqui 3 ou 4 coisas. A primeira coisa, quando se faz um teste experimental para comparar uma coisa da outra, é mais ou menos como um tribunal. Queremos ter a certeza que, se houver efeito devido ao tratamento, ele é evidenciado. E queremos também ter a certeza que, se não houver efeito devido ao tratamento, ele não é evidenciado. Então temos aqui 4 situações. Talvez o tratamento nós somos capazes de o evidenciar. Pode haver não efeitos de tratamento e nós acharmos que existe esse efeito. Ou pode existir esse efeito e nós somos capazes
de o evidenciar. Ou não existir esse efeito. E nós concluirmos corretamente que não existe esse efeito. A significância estatística é o rigor da probabilidade com que nós conseguimos ter estas conclusões. Esta é a primeira questão. Eu vou dar um exemplo que não está aqui. Imaginemos que temos um chapéu, um saco, só com bolas brancas. E um saco só com bolas pretas. Se eu tirar a sorte, misturo as duas bolas, ok? Misturo as duas bolas. E tiro uma bola do saco, que estão as duas misturadas. Se ela for preta, é certinho que provinha do saco B, que era o segundo saco. Se ela for branca, é certinho que ela provinha do A. Portanto, a questão aqui é, quando os efeitos são muito claros, a significância estatística é evidente. Um exemplo mais simples. Temos uma população que tem toda, uma turma que tem toda 1,70m de altura. E outra turma que tem toda 1,71m. Do ponto de vista, por exemplo, se a gente quiser para jogar basquetebol ou voleibol, ambas as turmas têm a mesma altura. Porque a diferença é 1 centímetro. Mas a diferença estatística entre uma turma e a outra, a probabilidade estatística, é enorme. Porque não há nenhuma possibilidade de um elemento da turma 1 ser confundido com um elemento da turma 2. Porque os da turma 1 têm todos 1,70m. Os da turma 2 têm 1,71m. Vocês sabem a diferença entre a magnitude das diferenças e significância. Eu tenho um medicamento que cura o resfriado em 7 dias. E outro que cura o resfriado em 5 dias. Isto é dito se eu tiver um N grande, mas a magnitude é apenas 2 dias. Estou a fazer ideia. Quando ouvimos vocês falar, os políticos sobre determinados medicamentos, podem ter ou não ter, temos que ter muitos dias. Este medicamento é muito melhor. A pessoa morrer ao fim de 2 anos, morre ao fim de 2 anos e meio. E a máquina de 6 meses. Mas é só 6 meses. Não é 6 anos. Portanto, posso efeito da diferença entre mais meses, mas a diferença foi 6 meses. A nós também não nos interessa. Tratar a biologia, quando você chega lá, não se pode dizer, já sei lá, dizer, não ficamos satisfeitos. Também tratamos. Mas não tratamos com a magnitude necessária, que era eles aí com muito poucas queixas. É outra coisa que nós nos bem definido quando é que é e quando é que não é. Portanto, o teste de significância depende de estão a ver e quando a diferença depois do treino passa para uma zona em que apenas por 5% de hipóteses eu posso enganar, isto é, dizer que o efeito se deve ao tratamento. E eu não se dever ao tratamento só em 5%, eu aceito a conclusão do tratamento do aluno, mas dizer que para explicar isto de forma mais fácil, vou dar este exemplo. Se eu, numa série de 10 lançamentos de moeda ao ar, toda a gente tem medo da estatística da matemática, mas toda a gente percebe que a matemática está com os produtos. Se eu, num lançamento de 10 vezes uma moeda ao ar, tiver 9 vezes caro e 1 vez coroa, eu não posso dizer com a mesma certeza que mais baseada que se eu tiver 20 lançamentos de 10 e em todos eles a moeda tiver pelo menos 7 cara e 1 e 3 coroa. Ou seja, é a quantidade, é a probabilidade que eu posso concluir que aquela amostra já não é da mesma população. Eu tiro sujeitos à sorte. Se for todos a mesma população, a amostra tem as características da população. Se não tem, é porque houve alguma interferência. Mas pode apenas ser uma sorte. Eu posso tirar de um conjunto de alunos de uma turma, os 4 vai à sorte, os 4 mais altos, os 4 mais altos podem ser 1,75m. Mas como saíram aqueles 4, aqueles 4 são 3. Okay? Eu estou a exagerar. Nos números é para dar a noção da diferença de probabilidade. Portanto, o teste de significância é aquilo que eu uso para dizer, com certeza, eu posso deixar de rejeitar a hipótese nula. Eu posso rejeitar a hipótese nula. O mesmo não é dizer dar a hipótese que eu quero. É por isso que existe uma hipótese nula. No fundo, é como o tribunal, essa declaração culpada, a pessoa é culpada. Se não tivermos certeza que ela é culpada, então tem que se sentar. Mesmo que haja fortes suspeitos que é culpada. Como é que primeiro é a potência estatística. Isto é, eu não posso concluir, por exemplo, conforme a variável tem determinado tipo de valores, conforme eu concluo melhor ou pior das diferenças estatísticas. Por exemplo, se eu tiver só a ordem de chegada de uma corrida, eu não posso saber, com a mesma precisão, se eu tiver os tempos da corrida. Porque o primeiro fez 1h05, por exemplo. O segundo fez 1h07. E o terceiro fez 1h23. A diferença entre o primeiro e o terceiro é 1 ano.
Uma diferença se tivermos a velocidade inteira. Se tivermos o quarto, ver os tempos e as velocidades. Outra coisa que contribui para os efeitos é outra crítica que nos fazem. São sempre pequenos. São sempre pequenos. As coisas que servem para estabelecer as diferenças são a potência do teste. Isto é a prova que eu uso. Se eu uso um Q quadrado, tenho uma potência. Se eu uso uma análise da variância, tenho outra potência. Umas vezes posso usar uma, outras vezes posso usar outra. Depende das variáveis e das situações. Se eu tenho um N grande, eu posso usar... se eu tenho um N grande, maior, eu preciso de menos resultados. E agora aqui o mais importante. Se eu tenho a variabilidade muito grande, preciso de mais N para ter resultados. Aqui estão explicadas duas. Vê se eu consigo explicar este gráfico. À esquerda, neste lado, nós temos a distribuição quando não havia diferenças. E à direita, quando havia. Na figura acima, estudámos só 6 pessoas. Imaginem, 6 pessoas foram sujeitas a um tratamento de acupuntura e apresentaram esta diferença na variação da dor. Se eu aumentar o grupo para 2 pessoas, na figura de baixo, os efeitos são exatamente o mesmo. O que eu tenho é muito mais certezas de que existem diferenças. Este efeito é o efeito devido ao N. E o efeito devido ao N está correlacionado com a prova estatística e com a variabilidade dos resultados. O exemplo que eu dou ao N é este. Se tivermos 3 frascos, 2 com água e 1 com veneno mortal, e 3 pessoas beberem aleatoriamente dos frascos, e uma delas morrer, e 2 delas não ficarem mal, e chegamos à conclusão que morrer de frasco C, quanto é que eu preciso de mais pessoas para saber qual é o frasco que tem veneno? Não preciso mais de uma. Porque a magnitude dos efeitos é muito grande. E a variabilidade dos resultados é pequena. Uma morreu, outros ficaram iguais. Portanto, é clarinho que aquele era o frasco que tinha veneno. Se falarmos de um chá que vai melhorar a febre, a coisa já varia. Porque a febre vai variar mesmo sem chá, com chá vai variar muito, vai variar pouco, se eu preciso de um N maior para fazer isso. Portanto, o N não é uma coisa. O N muito grande depende da variabilidade dos efeitos. Se tira uma acupuntura distal, 1, 2, 3, se tira muito rapidamente e muito forte, não é preciso um N muito grande. É preciso apenas controlar bem a experiência. Portanto, o efeito. E depois, o efeito do efeito. Que é a mesma coisa para o grupo. Desculpa. Aqui é o estudo da amostra com o mesmo. Com a mesma diferença. A diferença era de 8,5. Vamos supor uma escala qualquer, eu tinha medido e eles tinham ficado com 8,5. Uns tinham 0, outros tinham 8,5. De média. Aqui, a diferença é com o mesmo grupo, isto é mal, é 6, 6. Com o mesmo grupo, mas como melhoraram muito mais. Ou seja, passaram de num caso para 8,5 e no outro caso para 12,5. Nós temos então a certeza que estes 12,5 é mais fácil. É mais fácil concluir que há mais diferença entre aqui e aqui do que aqui e aqui. É exclusivamente porque a diferença das médias é maior. Portanto, é evidente que se tivermos pessoas que não são experientes a fazer acupuntura e que ponturam assim, ou se tivermos acupuntores experientes, nós vamos ter resultados diferentes. Sem N's grandes. Se tivermos acupuntores inexperientes, vamos ter o quê? Variabilidade dos resultados. Pumba. Não conseguimos provar da mesma forma. Portanto, este quadro é importante para perceber a potência, a interferência entre o tamanho da amostra e o que nós queremos. Se queremos aumentar a potência, temos que aumentar o tamanho da amostra. Ou melhor, a potência aprendida aumenta o tamanho da amostra. O rigor é um teste estatístico. É um teste que usa medida de potencial de é uma coisa que valores é uma massa vinculada para a potência do teste. A variabilidade do resultado, quanto maior é, mais é o tamanho da amostra. O efeito do tratamento, quanto maior é, mais pequeno pode ser a minha amostra. Por isso é que é fácil, naquilo que vimos dos estudos que o Gil apresentou, que algumas condições são
facilmente estudáveis. Com certeza é muito mais fácil estudar a influência da acupuntura na dor, porque temos uma ordem muito viva e temos efeitos muito fortes. E rápidos. São fáceis de estudar. Se estamos a fazer um efeito noutras condições, é mais difícil de observar. Portanto, chegamos a tempo com isto. Quando queremos uma boa experiência, nós temos que reduzir o enviesamento. E o enviesamento é conduzir através da autorização do consegue, mas é apenas uma parte da experiência. E o que eu vejo é que, porque a indústria farmacêutica usa a autorização controle cego na fase 3 da experimentação de medicamentos, nós temos que levar com esse modelo de investigação como se fosse o único, o melhor e aquele único a quem se pode confiar. E isso está longe de ser verdade. Nas ciências da saúde e fora das ciências da saúde. Por último, aqui há 3 ou 4 coisas para deixar clara a possibilidade de criarmos uma forma de refletirmos sobre o que podemos fazer e aquilo que podemos propor que se faça do ponto de vista global. Eu deixei aqui 3 áreas, não gosto de chamar técnicas, associadas à medicina tradicional chinesa, ou à medicina chinesa. E falar do que são variáveis independentes, variáveis dependentes e variáveis de controle para cada uma destas áreas e como é que nós podemos organizar as coisas. Muito básico que este conceito seja, eu encontro sempre várias pessoas com grandes confusões sobre o que é realmente variável independente. Um senhor da extinção que gosto muito, que se chama Trochin, a biografia está é um site na internet espetacular para se poder ver a apresentação, diz sempre que ele também se confunde porque é que quando vai ao aeroporto tem as placas de partidas e chegadas. Ele nunca sabe se quando vai tem que ir para as chegadas ou tem que ir para as partidas. Se é chegadas, eu estou a chegar para as chegadas ou é para chegar que vem de lá. E, portanto, aqui a variável independente cria sempre este drama. E eu tenho que a variável independente é algo que intencionalmente se instala. E nunca nos enganamos se fizermos esta pergunta. O que é que está a ser modificado? E dermos a resposta. E eu vou modificar. Há várias formas para modificar a variável independente. Por exemplo, o número de sessões no tratamento da acupuntura. É uma forma de modificar a variável independente. Uma coisa é racional, outra coisa é racional ou disciplinar. Portanto, eu escolhi algumas situações para nós termos aqui. Imaginemos o problema, ou responder à questão de efetivo de Qigong no controle da qualidade de vida. E tipos de tratamento para a alergia. Acupuntura versus farmacologia e a acupuntura versus acupuntura digital. O que é a variável independente na primeira? Temos de responder a isto. O que é a variável independente na segunda? Obviamente, na primeira é a modificação dos estudos de Qigong. Na segunda, os tipos de tratamento. O que eu vou medir é algo que vai afetar por aquilo que eu faço. O que é medido e observado. E a pergunta é esta. O que é que eu vou medir? Ou observar. E vou observar isto. No primeiro, o que é que eu vou observar? Vou observar a qualidade de vida. Ora, isto exige, desculpem, uma definição operacional de variável. O Qigong e a qualidade de vida. Como é que é a qualidade de vida? Temos que ter forma de definir o que é a qualidade de vida. Definir exatamente. Eu posso dizer o que é ou passar a medir a ansiedade, vou medir o número de ataques de pânico que tem numa determinada emoção, ou a marca do carro. O Qigong pode melhorar se as pessoas tinham um carro de uma determinada marca, e eu acho que se tiverem outra marca, do ponto de vista operacional, o que é que eu vou analisar? Se há análise na escala analógica da dor, visual, e como é que eu vou fazer isso? Com uma escala padronizada, ou vou medir em centímetros o desvio, ou vou pôr estou muito melhor, não estou nada melhor e só tenho 2 graus. Isso vai me dar resultados diferentes na experiência. Ou posso medir a serotonina. O problema é, eu tenho que ter um racional que me ligue aquilo que é o resultado da modificação da variável dependente àquilo que eu estou a dizer. Como é óbvio, basta pensar nisto para desmontar a questão do chame acupuntura. Porque não há nenhuma modificação de tratamento na variável independente. Qual é a lógica de ter um chame acupuntura? É um tratamento, não é um placebo. Posso usar as áreas da ressonância magnética funcional. Ou será que posso, ou será que não posso?
Eu acho que estas perguntas estão longe de estar respondidas. E só estamos a falar por isso. Por último, que é outra coisa que é fundamental para nós, é as variáveis de controle. Isto é, como é que vamos manter a experiência de forma a poder ser replicada? Algo que se vai manter igual no grupo de controle e no grupo de tratamento. Ou nos grupos diferentes de tratamento. O que é que eu não quero modificar? Por exemplo, eu não posso estar a fazer um teste de Chicongo para a qualidade de vida e num grupo haver pessoas que estão a ser medicadas com medicamentos, por exemplo, para a ansiedade, com ansiolítico, porque obviamente eu estou a mexer em tudo. A pessoa mudou para que surtam efeitos. É difícil manter as condições das variáveis de controle. A ansiedade não fez efeito. Pois, a pessoa já tinha um problema de saúde de um familiar. Teve a fazer Qigong durante 6 meses. E está igual. Só que o familiar era de cancro e morreu. E ele está igual. Ficou melhor? Não ficou melhor. É difícil de provar. Portanto, não quer dizer que se possa provar. Mas é preciso ter uma noção de que a ciência não responde a todas as questões. Não responde a esta questão. É possível responder. No nosso caso, e nós sabemos que isto é uma coisa que acontece na nossa clínica. Eu não estou assim muito melhor. Quer dizer, ontem estive a passar 2 horas a ferro, que era uma coisa que eu já não fazia há 2 semanas. Mas ainda me dói. Esqueceu-se de dizer. E também já não tomo os anti-inflamatórios. Portanto, se há uma alteração das variáveis de controlo, é natural que haja alteração na variável dependente. Qual é a variável dependente? O nível de dor. De forma simples. Portanto, aqui temos. Eu pus estes 2 exemplos. Efeitos de tratamento à acupuntura na dor lombar. Se quiséssemos fazer esta experimentação, o tipo de tratamento era a variável independente. A dor lombar era a variável dependente, mas temos que a operacionalizar. Como é que vamos medir? E medir a dor é uma coisa complicada. Porque ainda não temos, que eu saiba, um indicador com muita dor. Não é? Muito mais do que fazer com uma perícia muito boa. E as variáveis de controle também estão diretamente relacionadas com as condições de inclusão e de exclusão. Sem causas com pacientes, que é como é que se estrutura o grupo de pacientes para fazer isso. Se passarmos, eu escolhi este exemplo, porque também acho que é uma das coisas, não estava ali, mas falo por mim, que é uma das coisas onde a acupuntura tem um efeito magistral, que é no refluxo gastroesofágico, mais conhecido por doença do refluxo, que é uma coisa que também ninguém fala. Quando um conjunto de sintomas passa a ser muito prevalente, passa a doença. Este é um caso típico, não é? A hipertensão é um sintoma ou uma doença. Como é muito prevalente, passa a doença. O refluxo é um sintoma ou é uma doença? Como é muito prevalente, passa a doença. Porquê? Se for doente, pode-se tratar. Assurance companies. É o problema. É um problema mundial, um problema nacional, nem um problema de lobbies. Eu não tenho a teoria de acabar. É um problema que tem que ser encarado de forma séria e sem nos deixarmos envolver por isso. O tipo de tratamento é variável independente. Não sei para que eu vou fazer acupuntura. Mas com que frequência? Em que pontos? Em que pontos? Com que tipo de estimulação? Posso ter vários. Não precisa de ser cheio. Nós temos que criar o nosso racional e dizer assim, eu quero fazer isto, porque isto, há aqui um conjunto de profissionais, estudiosos da matéria, que experimentam, que refletem e que dizem que se fizerem assim têm resultados. Mas há aqui outro grupo de profissionais que diz que se fizer assim também tem resultados. Então vamos ver se é verdade que os dois têm resultados ou que nenhum tem resultados. Mas o problema é variável dependente. Qual é a variável dependente? É a doença do refluxo. Mas como é que se mede?
Como é que eu consigo medir os resultados na doença do refluxo? Nós precisamos de muita gente, por isso é que a ciência é de grupo, de muita gente para chegar a conclusões certas sobre isso. Eu, por acaso, pesquisei um bocadinho sobre isto para chegar à conclusão e percebi que há várias formas de diagnosticar ou de contribuir para o diagnóstico da doença do refluxo. A primeira é a história clínica, que é melhor e mais barata. É curioso. É objetividade, objetividade, objetividade. Mas nesta doença, a melhor maneira é o clínico dizer. Porquê? Obviamente que tem que ser. Porque é a pessoa que está habilitada, que conhece os mecanismos de funcionamento, o médico convencional conhece os mecanismos de funcionamento, sabe interrogar o paciente e pela história clínica conclui que aquela pessoa tem refluxo. Não foi só uma vez que comeu sardinhas assadas que teve pirose. Ele tem sistematicamente isto e isso está estabelecido. Portanto, a questão aqui é, mas eu posso usar a manometria esofágica computadorizada de 24 horas. Se calhar é melhor, não sei, porque não sei qual é a morosidade da técnica. E se de facto ela é assim tão fiável. E se a posso fazer a toda a gente. E se, qual é o desconforto que causa. E quanto é que vai custar. Portanto, é preciso equacionar estes pontos todos. E ao mesmo tempo perceber como é que eu vou controlar. Eu posso evitar que as pessoas tomem medicação? Posso pedir, olha, não tome medicação. Posso criar um sistema que controle, olha, não coma determinado tipo de comidas. Mas não é linear que isso aconteça. Portanto, temos que contar nos resultados com isso tudo. E pronto, mais ou menos era isto que eu tinha para falarmos. Questão fundamental é não irmos atrás da significância do P menor que 0.05. P menor que 0.05 quer dizer que eu tenho 5% de probabilidades de errar a rejeitar a hipótese nula. Mesmo que a hipótese nula não faça nenhum sentido e que eu tenha apenas reduzido o número de 30 dias ou de 31 dias para 30 dias a tratar um resfriado pela medicina convencional. Se introduzíssemos aqui a medicina, se introduzíssemos aqui a fitoterapia, tínhamos também coisas muito interessantes. Eu vou deixar aqui uma para o Pedro pensar, que é, por exemplo, num ataque de vento frio, traduzindo para quem não perceber nada de medicina chinesa, num resfriado. Parece que faz sentido um bocado, não sei porque é que resfriado pode fazer sentido e ataque de vento frio não pode fazer, mas pronto. Às vezes pode haver pessoas que se choquem, podemos chamar um rinovírus. Sim, ainda é mais caro. Vai subindo de vento frio para resfriado, para rinovírus, vai subindo o valor daquilo que nós queremos. Então, eu posso ter um estudo de tratados e não tratados, mas nós sabemos que para a medicina chinesa eu não posso tratar um resfriado de Guizhou e de Mahuang com a mesma maneira. Se eu os misturar todos e dizer efeito do Guizhou no resfriado, provavelmente o que eu vou ter, mesmo que aumente o N, porque desconheço que nos faz um efeito e noutros faz outro, mesmo que aumente o N, eu nunca vou ter resultados. Podem aumentar o N que quiserem. Mas se eu fizer uma técnica simples de blocagem, que é resfriado, os que tiverem estes sintomas são tratados com isto. E os que tiverem aqueles sintomas são tratados com aquilo. E agora vamos ver quais são as melhorias. Isto dá vários papers. Dá vários papers. Não é muito difícil de fazer e acho que já deve estar cansado de ser feito. Só como está em letras, em caracteres chineses, vale menos. Não é? Agora não sei. Portanto, acho que para a fitoterapia é mais fácil, porque o desenho da fitoterapia é muito experimental. Porque desde que seja feita a blocagem, a aleatorização pelos critérios de diagnóstico,
Depois o resto do duplo cego é fácil de fazer, porque de facto esperemos que seja a decocção que vai fazer o efeito, não é? Saiba mal durante os primeiros dias. Não é? E pronto, e é isto. E agora vamos ao resto. Terminado. Perguntas? Se houver. Já na pergunta, António, faço um bocadinho mais sobre aquela parte inicial de até que ponto é que quando é relevante O placebo. Sim. E ainda digo comissão. Certo. Então é assim. Sobre a questão do placebo, a primeira questão é perceber porque é que o placebo entrou na ciência médica. E porque é que o placebo é o patinho feio nos anos 2000 e nos anos 90 e nos anos 2010 e era um dos artefactos mais usados até à década de 80. Ou 70, se quisermos. É curioso porque há várias lógicas sobre o placebo. A que eu gosto mais é do Ted Karchuk, sobre que o placebo vem da frase recitada no Salmo pelas carpideiras no século XVI, que era eu agradeço ao Senhor, I placebo the Lord, no reino dos vivos. E como elas estavam a fingir, ele diz que talvez seja essa coisa de serem elas a fingir que fez com que se usasse o termo placebo para aquilo que é o fingimento. Em primeiro lugar, há dois aspectos. Isso só veio a ser usado com um problema na medicina, depois de chegar à conclusão que houve um medicamento, foi o primeiro a ser conhecido, a talidomida, que produziu enormes prejuízos às grávidas, com a aplasia dos membros, não é? Aos fetos. E depois de se chegar à conclusão de que, afinal, os medicamentos não são inócuos, porque estava, nessa fase da década de 60, nós estávamos com a fase do boom dos medicamentos. Havia meia dúzia de coisas e então estava ali a crescer. Agora até já nem as senhoras vão ter vómitos durante a gravidez. Basta tomar esta sulfamidazinha. E, portanto, a partir daí, e isto é a minha interpretação, e com o aumento da intervenção no processo terapêutico do medicamento e menos intervenção do clínico, estamos a falar de medicina convencional, isto não tem nada a ver com medicina chinesa, mas é igual para uma ou para outra. O que difere é o sítio onde ela era feita. Essa intervenção, dizia eu, passou a ser posta no medicamento. Primeiro, foi preciso ter a noção de que era preciso testá-los. E para testá-los, vamos ao modelo aleatório. Este e aquele. Segundo, é preciso ter a certeza de que o efeito é do medicamento e não da toma. Que é uma coisa que também aconteceu com o célebre estudo de Hawthorne, que é o estudo que fizeram em 1920, no final dos anos 20, antes da Grande Depressão, sobre a influência da luz no aumento da produtividade. Os psicólogos começaram a preocupar-se com isso nos Estados Unidos e, quando aumentava a luz, eles pensavam, se a luz aumentar, as pessoas vão produzir mais. E, de facto, eles fizeram a experiência, os que aumentaram a luz produziam mais, os que diminuíram a luz também produziam mais. Ficavam baralhados. Então, se assim, agora vamos diminuir a luz naqueles que estão com mais luz. Também aumentou a produção.
Então chegaram à conclusão que o que fazia com que as pessoas melhorassem a produtividade era a atenção que era dada às pessoas. Portanto, isto hoje, e é uma coisa que nós ouvimos vários profissionais de saúde dizer, é bom que se comece a dar atenção aos pacientes, em vez de se dar atenção só aos sintomas. Portanto, é uma questão importante, e onde nós temos cartas para dar. E, portanto, o placebo surge com esta ideia no sentido de também na ascensão, e esta aqui é uma reflexão minha, na ascensão dos sistemas nacionais de saúde. Porquê é que eu hei de comparticipar uma coisa que não tenho a certeza que funciona? E que, além do mais, hoje temos esta, e agora, a seguir, já temos a outra, passado 8 anos ou 10 anos, temos outra. Tem que formar, tem que melhorar. Uma das ideias bestiais foi, por exemplo, a da hipercolesterolemia. Porque os valores de corte eram de 300 e depois, então agora, para melhorar o efeito do medicamento, que este efeito é melhor, eu digo que em vez de ser 300 tem que ser 250, em vez de ser 250 tem que ser 190. E, portanto, eu vou pondo, e aí eu vou pondo placebo ou outro medicamento e dizendo, não, este baixa mais. E nós dissemos, os entendidos disseram, que 190 é melhor para a saúde do que 300. Portanto, a questão do placebo é uma questão muito superior à questão da honestidade, porque aqui, quando eu digo que não é muito necessária a questão do placebo, é porque está subjacente que há uma desonestidade, como se nós tivéssemos a preocupação, o tempo, e desculpem-me a franqueza, paciência permanente, para estar sempre a convencer os pacientes de que têm que ficar melhor porque nós estamos a sugestioná-los. Porque é o placebo que se diz que a acupuntura faz é um placebo de sugestão. Eu induzo como ao outro, não é? Só que o outro é autoplacebo. E este é heteroplacebo. Sou eu que induzo. O senhor está melhor, não está? O senhor está melhor. Portanto, esta lógica é boa para testar efeitos onde a intervenção humana é negligenciável, que é na toma do comprimido. Se é a mãe a dar, ou o filho a tomar, ou o médico a dar, não faz diferença. O que vai fazer o efeito é o comprimido. Agora, se for o Pedro a ponturar, ou se for o Manel a ponturar, não é igual. A não ser que o Manel e o Pedro tenham a mesma habilidade. E essa habilidade é que deve ser estudada. E não é possível criar modelos experimentais com placebo tão facilmente como na medicina não convencional. Vou dar um exemplo. Na fitoterapia. Pois, sim, mas na fitoterapia. Vamos saber os efeitos na termogênese do gengibre com placebo. Temos que desenvolver o quê? Um chá que cheire a gengibre, saiba a gengibre, tenha a cor do gengibre, mas não seja gengibre e seja inerte. Não basta só isto tudo, que ainda tem que ser inerte. Vai demorar uns anos. Segundo, isto aprova a quem? Quando se chegar à conclusão que o gengibre, de facto, tem efeitos termogénicos. Ou seja, quando a indústria farmacêutica faz um estudo com placebo para provar o efeito do medicamento, o que pretende? Que haja uma compra por causa da eficácia do medicamento daquilo que ele produziu. Não estou a ser cabalístico com isto, mas não. Mas é isto que eu estou a fazer o desenvolvimento, que quero curar aquelas pessoas e, portanto, vou dar um medicamento que tem este efeito. Depois vou vendê-lo. Nós conhecemos, vou variar, mas eu acho que vão perceber o que eu estou a dizer. A primeira década do século XXI foi das doenças da tireoide. Agora diminuiu a prevalência de tireoidites nós sabemos, as pessoas chegavam lá com uma queixa, que ou andavam muito agitadas ou andavam muito cansadas. Como a gente sabe, fisiologia,
diz, isto deve ser uma disfunção das hormonas da tireoide. Ou sobe ou desce. Vamos lá fazer um exame. Tem aqui umas manchinhas. Alguém fez exame são conhecidos estudos que foram feitos a controlos que não tinham esses efeitos, tinham pontos ou não. O que eu arranjei foi uma justificação de, como tem isto, vai tomar. Portanto, eu sobre o placebo, o que eu acho, Pedro, é só isto. Nós não podemos gastar recursos a tratar uma coisa quando ainda precisamos de aprofundar a forma como essa coisa pode ser melhorada. Se é importante fazer placebo, mas não de forma aleatória controlada. Eu posso ter um grupo de espera. Posso fazer acupuntura num grupo e no outro não fazer. Porquê que tem que ser placebo? Para que o terapeuta não sabe se está a executar. É que também há o efeito do nocivo. Não me peçam a mim para fazer um tratamento que eu sei que é difícil, que não tem nenhum significado. Com um medidor de efeito placebo já acho que faz sentido. Não, porque eu não estou a fazer eu não estou numa forma. É que esta questão do efeito placebo é muito interessante e o Pedro tem razão em pôr isso. Porque no âmago da questão. É que todos sabemos, e a ciência comprova isso, e eu vou fugir um bocadinho à pergunta. Se o professor... vou fugir à pergunta, quer dizer, vou fugir ao exemplo, para não estar a cair. Se o professor quiser que os alunos aprendam, estiver empenhado em que os alunos aprendem mais. E o professor pode dar exatamente as aulas, entre aspas, da mesma forma. Há estudos que provam que a minha intenção de que as pessoas aprendam faz com que as pessoas aprendam mais. A minha intenção, o meu não querer saber se os alunos aprendem ou não aprendem, faz com que os alunos aprendam menos. A minha intenção de intervir sobre a melhoria das condições de saúde do paciente faz com que o paciente melhore. E isto não pode ser negligenciável. O problema é que o efeito placebo é para tratamentos impessoalizados. A cadeia de valor, e estamos aqui a falar de uma coisa que não tem nada a ver com tratamentos, tem a ver com políticas de saúde, a cadeia de valor ultrapassa a situação do interveniente. Vai ao médico, prescreve, e depois há uma cadeia de valor ao lado, que é a cadeia do medicamento, que não tem a ver com quem teve a decisão, ou espera-se que não tenha, com quem teve a decisão de prescrever. Quando as pessoas vão ao especialista de medicina chinesa, isso é o efeito nocivo do exagero, não é? Da definição científica da medicina. Que é, aliás, um problema que a medicina convencional quer contrariar, que é deixem-se lá, e eu até vou terminar assim, Pedro, se me permite. Há um artigo que foi publicado no British Medical Journal, que se chama RCTs for Efficacy for Parachutes, que explica, ou melhor, ridiculariza algumas dos pressupostos sobre a necessidade de termos evidência nas coisas. A evidência reduz, neste momento. A evidência que foi uma coisa para dar liberdade à intervenção clínica, reduz, neste momento, cada vez mais a capacidade dos clínicos de intervirem. Porque ou há, não é? E aliás, depois, repare, isto é curiosíssimo, porque nós já passámos essa fase. Já não estamos na fase do placebo. Nós já estamos na fase das meta-análises. Portanto, a metodologia científica seguida com o placebo continua a produzir asneiras. E eu agora pergunto, então, quais vão ser as meta-análises? Qual é a técnica que vamos usar para saber se as análises... É que neste momento a meta-análise é só para os iluminados. Se formos à comunidade científica, nem 5% dos académicos têm a mínima noção
e eu assumo o que estou a dizer, do que é uma meta-análise. A mínima noção tem, mas não conseguem fazê-la. E a validação depende dos critérios subjetivos. Este meto e este não meto. Considero que aqui houve aleatorização, considero que ali não houve aleatorização. Escolho este e escolho aquele. E a pergunta que eu faço é, o que é que vai haver para validar os resultados das meta-análises? É que isto é uma pescadinha de rabo na boca, nunca mais chegamos lá. Se o método científico era bom, e se existe o placebo e as experiências aleatoriamente controladas, porquê é que é preciso meta-análise? Não fazia sentido. Devia, todas, deram aquele resultado, é porque está bem. A verdade não pode ser verdade. Há verdade e mentira ao mesmo tempo. Isso é uma coisa aristotélica que ainda não mudou. Não é só a medicina chinesa que dizem que tem muitos anos. A lógica aristotélica também tem muitos anos e nós ainda vivemos com ela. Pelo menos eu espero viver com ela até ao fim dos meus dias. Portanto, essa é a minha ideia. Se é possível, é. Mas qual é o interesse? Mas eu estou disponível para debate sobre isto. Então, a questão é até que pontos é que a interação, a relação médico-paciente não consegue potencializar e até que ponto é que isso é benéfico, é uma questão. Até que ponto é que às tantas não devemos aumentar o efeito placebo, se é uma questão que ao menos está a tentar. Sim. Agora, nem é uma questão atual. É uma questão... é uma questão atual, mas que não diz o pico, muito pelo contrário, ainda vai ter certamente. Que a desigualdade social difere, seguramente há maior potência para, de uma forma subjetiva, para este ou para aquele. Agora, o risco é que nesta fase atual, estamos a ter nessa tecla, vai estar a potencializar a crítica do placebo teatral. Essa questão do placebo teatral, isso é curioso, porque também devemos usar a análise das armas dos nossos inimigos. Porque há 60 anos, os mesmos, até em Portugal estou a falar dos mesmos sujeitos, diziam isto é placebo. Hoje, depois disseram isto é placebo se não for feito por médico. Não, agora já há duas vias. Já os que diziam é tão placebo, como já perceberam que os médicos, isto é a minha leitura, como os médicos vão encerrar a reunião, desculpem lá, que é para poder falar. Como é que foi o título do artigo?